principais regras de adensamento. Quanto às categorias de uso, estão sendo propostos o uso residencial, o uso misto, que é quando pode ocorrer no mesmo lote o uso residencial e o uso comercial, ou de serviços, ou industrial, e o uso não residencial. Para cada um desses usos é prevista uma tipologia de ocupação. Então, por exemplo, no uso residencial pode ser a habitação unifamiliar, que é aquela de uma única habitação no lote, a habitação multifamiliar, que é mais de uma habitação por lote, e a habitação vertical, que não é o caso aqui em Sousa, e a mesma coisa para os demais usos. Pode passar, Anitta. E a questão que está ainda em processo de desenvolvimento é de como estruturar o enquadramento das atividades, não por uma lista estanque de o que pode e o que não pode, mas através do enquadramento das atividades pelo seu impacto urbano-ambiental, que nós estamos chamando. Então, o que está em desenvolvimento, e é muito importante ouvir da experiência de cada um de vocês, o que afinal incomoda o convívio conjunto com a habitação. O que deveria estar restrito, qual o tipo de incômodo que devia estar restrito a determinadas avenidas ou vias mais movimentadas. E quais aquelas atividades que necessariamente têm que estar apartada da habitação pelos seus grandes impactos. Então são propostos o enquadramento das atividades em 5 classificações de impacto, que vai desde o impacto não significativo, quer dizer, aquele que convive plenamente com a habitação, até o de altíssimo impacto, que necessitaria de áreas específicas. Tá? Da combinação desses parâmetros, dessas regras, é que cada zona se define. Então são propostas. Esse mapa vocês tanto vão poder ver com mais detalhe nas mesas, nós temos do município todo, porque é importante, é claro, a região da gente tem um interesse particular, mas é importante entender como a região da gente se articula com o restante do município, porque a proposta ela tem que parar em pé para o conjunto do município. Então são propostas as zonas periurbanas, que são essas áreas mais distantes do núcleo urbano, que estão na interface entre o urbano e o rural, a maior parte delas chácaras já existentes, e aqui na região as áreas ainda não parceladas, mais distantes do núcleo urbano. A zona residencial, que é aquela predominantemente residencial, onde usos de atendimento de comércio, serviço, estariam restritas às vias de ônibus, às vias mais movimentadas, e no interior seria só o uso predominantemente habitacional, com atividades na própria residência de impacto não significativo. A maior parte do município está sendo proposta a zona mista, que é a zona que pode conviver com atividade residencial e comercial, tanto independente como no mesmo lote. Então estão propostas 3 tipos de zona mista. Aqui no caso de Sousas, só está prevista a zona mista 1, que é aquela que permite a construção de uma vez a área do terreno. Mas no conjunto do município estão propostas a zona mista 2, que é aquela que permite 2 vezes a área do terreno, e zona mista 4, que permite 4 vezes a área do terreno. E ao longo dos principais eixos de transporte coletivo existentes e previstos, estão propostas as zonas de centralidade. Essas zonas são as zonas de concentração de fluxos de pessoas, de atividades econômicas, seriam áreas propícias a um uso mais intenso do solo, e tanto por atividades residenciais, como atividades econômicas, de serviços e etc. Então estão previstas as zonas de centralidade 2, que permite a construção de até 2 vezes a área do terreno, ou até 20 metros, e as zonas de centralidade 4, que permite a construção que estabelece o coeficiente de aproveitamento, e a altura é estabelecida a partir das possibilidades do terreno, limitado ao coeficiente de aproveitamento. E as zonas de atividade econômica, que são as áreas para atividade econômica por excelência.
Nessas áreas onde já existe habitação, elas permaneceriam, mas elas são prioritariamente para atividade econômica. E estão, em grande parte, ao longo das principais rodovias, próximos aos aeroportos, tanto de Viracopos como dos Amarais. Então, agora mostra aqui a região, como a gente estava tendo mais aqui para a região de Sousas e Joaquim, a gente procurou ampliar um pouco mais ali, mas mesmo assim esse um pouco mais não está fácil de ver. Mas a maior parte da região está como zona periurbana, as áreas não parceladas, distantes do eixo principal, no interior do distrito. Áreas como São Conrado e outras áreas estão como zona residencial. E no eixo central de Sousas e Joaquim está se propondo a zona mista 1. Então esses são os principais zoneamentos dessa região. Eu convidaria a todos, a gente vai se distribuir em 6 mesas, onde esses zoneamentos vão estar abertos e muito mais visíveis. Eu pediria que cada um se dirigisse, a gente procurasse distribuir de maneira mais equitativa as pessoas na mesa, para que todos tenham oportunidade de falar, tirar suas dúvidas e deixar suas contribuições. Vão ter no mínimo 2 técnicos em cada mesa, para que todas as contribuições sejam registradas e a gente possa então levar dessa oficina a contribuição. Mas não se resume aqui. A contribuição pode ser feita pelo site da revisão da lei de uso, pelo protocolo geral e pelo 156, até o dia 31 de dezembro de 2015. Então, essa é a proposta dessa reunião. Eu vou explicar para o Cido que a proposta não é abrir a palavra para o debate nesse momento. O debate deve ocorrer nas mesas, para que a gente possa realizar a dinâmica. Porque se todos quiserem falar nesse momento, a gente não vai conseguir ouvir todo mundo e não estamos preparados estamos propondo, na realidade, uma outra dinâmica para que isso fique registrado nos mapas e registrado nos relatórios, que a gente possa depois estudar e avaliar todas as contribuições recebidas. Eu agradeço a todos e peço que a gente vá para as mesas para fazer a oficina. Obrigada, Conceição. Só para a gente a gente poder organizar as nossas mesas, eu ia pedir para as pessoas que estão com as cadeiras, que dobram, levantar e dobrar e acomodar elas no fundo, e as cadeiras de madeira a gente ficar na lateral, para que a gente possa organizar aqui o salão nas 5 mesas temáticas, tá?